Oi, gente, Shalom. Eu vou tratar nessa palavra um assunto que é um pouco delicado, sobre confissão de pecados. Em Efésios, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Nele, em Jesus Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas de sua graça. Então, tema de confissão em confissão ou de fé em fé. Eu acredito que toda essa doutrina da confissão de pecados, ela tenha por base um versículo que está lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, que diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, essa doutrina da confissão dos pecados, basicamente ela foi criada em cima desse texto, desse versículo de João. Eu aprendi durante muito tempo, na minha carreira, na fé, eu fui ensinado por toda a minha vida que, a menos que eu confessasse todos os meus pecados, eu não seria completamente perdoado. Então, isso me levou a um nível de estresse. Eu construía castelos que desmoronavam. Eu vivi uma vida de escravidão durante muito tempo, até eu ser encontrado pela graça de Deus de uma forma maravilhosa, e tudo mudou em minha vida. E hoje eu creio que o momento da minha vida hoje eu cresço por aquilo que eu desconstruo. Eu sinto que Deus me desconstrói para construir, né? Eu tenho uma palavra sobre isso aí no canal, depois se você quiser ver. Então, um pouco da minha biografia é essa. Eu, durante muito tempo, aquela exigência pessoal, eu pedia perdão de pecados em tudo, em todas as coisas. E para tudo eu me afligia, me angustiava, e eu pedia perdão de pecados, pelos pecados que eu tinha esquecido de pedir perdão pelos pecados. Isso foi completamente mudado ao me encontrar com a graça de Deus, transformado plenamente, porque tudo isso mudou. Todo o entendimento do Evangelho mudou à medida que eu fui encontrado pela graça, e ela, que é uma excelente professora, foi me abrindo, através das Escrituras, o verdadeiro Evangelho. Não esse que eu conheci durante toda a minha vida por aí afora. E, portanto, a partir desse ponto, eu quero te convidar a se permitir desconstruir nessa hora. À medida que você for ouvindo essa palavra, permita-se desconstruir. Analise, vá até o fim e analise o que eu vou falar aqui. Se tem coerência, se tem fundamento bíblico. Eu vou expor essa palavra em 10 pontos, sendo que o primeiro ponto é essa pequena biografia que basicamente eu já fiz, e o último ponto é uma conclusão. Tentarei levar de 1 a 2 minutos em cada ponto, ok? Com esse tempo que já correu. Então se permita ouvir essa palavra de confissão em confissão ou de fé em fé. Bom, eu falei um pouco da minha vida, porque eu tive uma carreira de anos no Evangelho, ensinado por várias fontes, por várias pessoas, geralmente essa mesma coisa. E a não ser que eu fosse hipócrita, completamente hipócrita, ao ponto de achar que eu estava perdoado porque eu lembrei dos meus pecados, eu ia continuar naquela vida, se eu continuasse com aquela hipocrisia de achar assim, né? Eu acho que essa doutrina da confissão dos pecados leva muita gente a viver essa vida de hipocrisia consigo mesmo. Porque eu fiz esse ritual, né? Não há uma purificação. Não há, em verdade, algo que a limpe
Não há um amor que chegue e diga, eu sou melhor do que este prazer. E a pessoa continua naquela prática, mas ela confessa. Então, se ela confessou, tá tranquilo, né? Segue de boa. E não é assim, queridos. Vamos em direção à palavra de Deus. Eu falei sobre minha biografia, um pouco da escravidão que eu vivi, não quero me demorar. Terceiro ponto, percebi que isto era impossível, a menos que eu me tornasse muito ou hipócrita o suficiente. Via os castelos que eu construía de suposta santificação desabarem todos os dias, que eram castelos de areia baseada em minha performance. Sempre vai desabar. Se você vive isso, eu te digo, vai desabar um dia após o outro. Quarto tópico. Não temos que confessar pecado, então, Peterson, porque em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de injustiça. Primeiro que nós temos que entender é que esse único versículo fora de contexto, completamente fora de contexto, ele foi criada essa doutrina da confissão de pecados, né? Porém, 1 de João, capítulo 1, ele foi escrito para abordar os gnósticos e suas heresias. Exatamente isso, que estava se infiltrando na igreja. Então foi escrito esse primeiro capítulo de 1 de João. Aqui tem muito barulho de pássaro, que tem alguns pássaros que moram aqui no meu quintal, fazem ninho, e quando eles me veem, eles vêm pedir comida. Aí fica algumas barulheiras aqui, a gente dá comida a eles. Então, esse capítulo de 1 João, ele foi escrito para os gnósticos. E o que acontecia? Eles afirmavam não ter pecado. Se você ler o versículo anterior ao 8, João vai dizer, se dissermos que não temos pecado, está se referindo a quem? A quem? A doutrina do gnosticismo, né? E acreditavam que a parte material não tinha ligação com a parte espiritual, logo não havia pecado no espiritual. Então essa palavra ela é direcionada para os gnósticos, compreenderam? Então no versículo 8 afirma isso. Isto não se aplica às nossas vidas. Ou seja, essa doutrina de confissão e confissão, confissão e confissão, para termos um perdão. O que João está dizendo é exatamente para os gnósticos, trazendo a eles uma solução. Reconheçam os vossos erros, as vossas falhas, as vossas incredulidades e ignorâncias, e assim vocês terão perdão de quem é fiel e justo, para perdoar toda a vossa injustiça. Compreenderam esse contexto? É importantíssimo. Isto não se aplica ao crente, tópico 6, não vivemos uma vida de confissão e confissão, mas sim de fé em uma obra consumada. Em Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz, porque nele, em Jesus Cristo, e algumas versões no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Hoje você descobre essa justiça, esse perdão completo à medida que você contempla Cristo. Quanto mais você contempla Cristo e essa obra consumada do que Ele fez, mais eu tenho noção dos benefícios para a minha vida. Não é quando eu olho para mim, mas é quando eu olho para Ele. Quando eu contemplo essa obra. E você fazendo isto agora, você está contemplando um pouco da obra consumada de Jesus. Essa igreja que hoje existe na terra, pessoas, ela é estabelecida na ressurreição de Jesus. Porque a Bíblia diz que morrendo ele, morreu para os nossos pecados ou por nossos pecados. Ressuscitando, ressuscitou para nossa justificação. Então esta igreja é a igreja da ressurreição. E ela vive em cima, alicerçada, dormindo, descansando em uma obra consumada. Logo, pois, não há estresse. Se existe algo que produz estresse para mim, alguma doutrina que me foi ensinada, eu tenho que avaliar, porque eu vivo esta igreja que existe em Jesus Cristo,
ela é alicerçada em uma obra consumada. Então ela vive de fé em fé, e não de confissão em confissão. E nele se descobre, se desvenda a justiça, à medida que eu contemplo sua obra e vejo o que ele fez. Tópico 7. Botei aqui no meu caderninho para passar algo para vocês mais didático. O tópico 7 diz: Deus não perdoa em prestação. É isso que você precisa entender do Evangelho. Essa é a hora de você desconstruir, porque foi ensinado para você que você pode perder a salvação. Eu preciso ser muito claro. Eu preciso ser muito claro. Talvez você, nesse momento, né? Foi ensinado para você, como foi ensinado para mim durante muito tempo, que você pode perder a sua salvação. Logo, pois, pressupõe um perdão em parcelas. Hoje, perdoado, mas amanhã eu não sei. Eu tenho que me dar uma boa performance, me preparar para amanhã me salvar. Olha o que é isso. Veja se isso está no Evangelho. Deus não perdoa em prestação. Isso me fez lembrar de 2 hinos. Um que cantam agora, o povo tem cantado bastante. O cachorro cismou de latir aqui na frente, aqui assim. Mas nós vamos seguindo. E essa é cantada agora, que diz assim: o seu perdão é completo. Ou o meu perdão é completo, né? O meu perdão é completo. O seu perdão é o perdão dele por mim, mas todavia passa a ser o meu perdão. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Existe outra música também que me veio à memória agora, que nós subimos um monte esses dias, orando, esse louvor veio aos nossos corações, que eu acho que é de Trazendo a Arca, e ele diz assim: lembra, Senhor, então lembro que não podes me esquecer, se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga crer, sei que se levantarás em meu favor. Veja essa letra. Lembra, Senhor, juraste teu amor, e nada podes mudar, nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor. Veja bem, por que nós não cremos naquilo que cantamos? Hinos que são verdadeiras pregações, se eu posso dizer pregações, não, estudos completamente fixados intimamente na palavra, nós cantamos, mas na hora de vivermos nós não cremos. Nós não cremos quando cantamos: nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Vamos parar para pensar um pouco. Por que não pode mudar? Porque todos os meus pecados foram perdoados. Veja bem, Deus não é injusto, Ele é justo. Deus, a fazer isso, Ele está praticando justiça e não injustiça, porque Ele puniu Jesus Cristo. Ele puniu Jesus Cristo uma vez por todas. Um sacrifício suficiente para a sua vida hoje, amanhã e até seus últimos dias na existência terrena. Completamente suficiente. Então nada podes mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Teu nome está gravado nas mãos dele. Claro, isso é um antropomorfismo, né? Deus não tem membros, é só uma figura de linguagem para que a gente entenda, mas tão bonito, né? Expressa, nos faz entender. Então, que você possa acreditar nisso, nessa verdade. Nada pode mudar, porque Deus puniu Jesus. Existe algo chamado lei de dupla punição. Se ele puniu Jesus, é um termo forense. Ele não pode te punir. Aí sim, ele seria
injusto. Como ele puniu Jesus, non bis in idem, não duas vezes pelo mesmo crime, pela mesma culpa. Ele puniu Jesus Cristo, então ele não pode te punir. Deus é justo em não te punir. Ok? Nosso perdão não depende do que fazemos, depende da obra consumada de Jesus Cristo. Desconstrua agora. Desconstrua aquilo que passaram para você. Veja essa palavra. Dilua ela. Né? Rumine ela. Deixa ela se tornar palatável em você. Note o versículo inicial, textual. Nele, em Jesus Cristo, temos a redenção pelo quê? Pela minha confissão? Porquanto eu sou contrito daquilo que fiz? Não. Temos a redenção pelo seu sangue. O perdão dos pecados. De acordo com o quê? Com a riqueza do seu favor imerecido por mim. Porque eu não mereço. Não é o fazer para merecer. Se assim for minha conduta, eu jamais terei a graça de Deus. Quando eu entendo que nada que eu possa fazer vai ser capaz de me qualificar ao ponto de ser merecedor, queridos, essa é a verdade do Evangelho. Esse é o Evangelho claro, simples, puro, que desconstrói tudo aquilo que nos foi passado. Nosso perdão não depende do que fazemos, depende da obra consumada. Tópico 8. Não confessamos nossos erros para sermos perdoados. Confessamos porque já somos perdoados. Isso me insere em um relacionamento aberto e sincero com Ele. Um relacionamento livre. Hoje, o que eu faço com Ele, o meu relacionamento com Ele, me leva a confessar minhas falhas, devido à intimidade que eu tenho com Ele. Essa confissão não é para ser perdoado. Essa confissão é porque eu fui completamente perdoado. Eu amo usar Hebreus 10:14, porque por um sacrifício apenas aperfeiçoou para sempre. Nós somos perfeitos para sempre. Todos aqueles que estão sendo santificados. Paradoxo da graça. Que coisa linda. Então, isto me insere em um relacionamento aberto, sincero, sem medo, porque o medo não pressupõe amor. O medo não corresponde àquilo que Deus quer para nós, mas sim sinceridade, sim liberdade, livremente. 9. Confissão de pecados na nova aliança. Entenda isso. A confissão de pecados na nova aliança é apenas ser sincero, honesto sobre minhas falhas e humanidade, derivado deste relacionamento íntimo com Jesus. Aí sim, há uma confissão de pecado. É eu ser sincero, é eu ser íntimo dele, é eu não ter receios, não ter medo, porque eu sou perdoado. Aí gera gratidão, aí gera amor. 10. Tudo isto é resultado de ser perdoado. Não é algo que eu precise fazer para manter uma salvação. Não pense nisso. Sabe quem mantém sua salvação? Yeshua, Jesus. Ele é fiel e justo. Se você fosse capaz de fazer algo para manter sua salvação, Deus não teria enviado seu Filho para passar o que passou no seu lugar. Exatamente porque você não é capaz. Ele mantém sua salvação. Você consegue descansar nos braços dele? Me fez lembrar de outro hino. Tô meio que poético nessa palavra, né? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Isto é segurança salvífica, não baseado na performance do Peterson, mas baseado em Jesus Cristo e no que Ele fez por mim. Um evangelho de uma obra consumada. Conclusão. Esta é a garantia que podemos ter hoje, no dia em que nós reconhecemos que éramos pecadores
e confessamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós confessamos de uma vez por todas todos os nossos pecados. E Deus foi fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Como eu disse no início, querido, eu fecho aqui, 20 minutos, eu imaginei que seria isso, e eu digo para você, permita-se desconstruir nessa hora. O Peterson se permitiu, na verdade, eu relutei muito para desconstruir. Entrei em casulos por causa dos meus supostos conhecimentos e cargas que eu trazia durante anos de estudos. Eu tive que ouvir uma palavra de Spurgeon: você vai ter que jogar tudo fora. Eu me permiti desconstruir. E então o Evangelho da Graça foi fazendo morada nesse coração, nesse ser e nessa existência. E hoje esse Evangelho é paz dentro de mim e não estresse. Que Adonai, que o Eterno te abençoe em Cristo Jesus e em seu sangue, que nos purifica de todo o pecado. Shalom.